Mensagem número 17 de 2015, não terminativa, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Paulo César de Oliveira Campos, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco. Autoria: Presidência da República e relator, senador Cristóvão Buarque. O item 2 é a mensagem número 21 de 2015, não terminativa, submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Guilherme de Aguiar Patriota, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. O senador Jorge Viana foi o relator e autoria da Presidente da República. Eu quero convidar os sabatinados a comparecerem à comissão, mas eu queria me reportar um precedente que foi estabelecido na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que sabatinou o indicado, o nome que submeteu à deliberação da comissão, o nome do professor Fachin para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos se lembram que naquela ocasião foi levantada uma questão de ordem pelo senador Ricardo Ferraz, com meu apoio, com o apoio do senador Lazier, com o apoio do senador Agripino, que questionaram o método de perguntas em bloco. E o argumento foi que foi a valorização da sabatina, esse momento muito importante na vida dos sabatinados e na vida também do Senado, e para que houvesse um aprofundamento, um detalhamento, um exame mais criterioso das respostas que seriam oferecidas, a serem oferecidas pelos sabatinados. Então, atendendo a esse precedente e para me manter coerente com a posição que tomei na reunião de anteontem, nós vamos ouvir as exposições iniciais dos nossos embaixadores e, em seguida, abriria a palavra para os questionamentos, sendo que não haverá perguntas em bloco. Cada senador ou senadora terá seu tempo para fazer as suas perguntas, com a resposta do embaixador, não é? E com a réplica do senador. Se o senhor quiser anunciar o bandeira, prestigiar. Está aqui presente entre nós o secretário-geral da mesa. Cadê o Bandeira? Doutor Bandeira, que foi um dos artífices do painel eletrônico, desse aperfeiçoamento tecnológico das nossas deliberações, dos mecanismos da nossa deliberação. Começamos por esse plenário, depois, e ele será estendido aos demais plenários. Muito bem. Quanto tempo tem cada... O senhor tem de 15 a 20 minutos. 20 minutos, está bom, embaixador? Tá bem. Bem, eu concedo inicialmente a palavra ao embaixador Paulo César de Oliveira Campos, que terá 20 minutos para a sua exposição inicial. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é uma grande honra retornar a esta comissão, porque para nós, diplomatas, comparecer a esta comissão é parte do rito de legitimação do mandato que recebemos, se aprovados, para chefiar as representações brasileiras no exterior. Quero aproveitar a ocasião para expressar meus agradecimentos pela indicação para embaixador em Paris, à excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, e faço de forma ostensiva meus agradecimentos ao ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Agradeço a presença de colegas e amigos que vejo aqui nessa sessão e saúdo através deles pelo embaixador Pedro Bório, que se enquadra nas duas categorias, colega e amigo. Vamos ao tema, senhor presidente. A França tem sua principal base territorial na Europa Atlântica e Mediterrânea, mas também conta com 6 territórios e 5 departamentos ultramarinos. Um deles é a Guiana Francesa.
E essa circunstância é que faz com que a sua principal fronteira terrestre seja com o Brasil, e não com seus vizinhos europeus, como a Alemanha, a Espanha ou a Itália. São 700 quilômetros que separam o Brasil da Guiana Francesa e, por sua vez, portanto, da França. A história da França e do Ocidente se confundem. O tema da Revolução Francesa está na base dos princípios filosóficos da democracia, como a conhecemos e como a idealizamos. A cultura e o pensamento francês influenciaram o pensamento brasileiro desde nossos primeiros passos como nação. A influência francesa é marcada em nosso direito, nas nossas artes plásticas, na literatura, nas ciências sociais. A França sempre foi uma referência para o Brasil no continente europeu. E, assim como o Brasil, sempre foi um ponto de contato privilegiado para a França na América Latina. Hoje temos com este país uma importante e densa relação, o que torna a atuação do embaixador brasileiro um desafio em múltiplos aspectos. Mas eu acho, senhor presidente, que o primeiro desafio está aqui hoje nesta sessão, pois me cabe tentar fazer uma apresentação sobre um país que conheço menos do que pelo menos 2 dos senadores aqui presentes. Um deles, Vossa Excelência, que viveu o exílio na França e que exerce a presidência do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-França. E o segundo, meu caro amigo, senador Cristóvão Buarque, que também viveu anos de exílio na França. E a quem tocou relatar minha indicação. Muito obrigado, senador. Também é um desafio falar sobre a parte de nossa fronteira com o Amapá no Senado Federal, onde o Amapá tem os seus legítimos representantes. Espero estar à altura desses desafios. Brasil e França são parceiros estratégicos. Essa parceria já estava mais ou menos formada, estava em gestação, quando foi oficializada pelos presidentes Lula e Chirac em 2006. E eu falo que estava em gestação porque, desde 76, desde Giscard d'Estaing, todos os presidentes franceses visitaram o Brasil. E da parte do Brasil, à exceção do presidente Collor e do presidente Itamar Franco, todos os presidentes, desde Geisel, vêm regularmente visitando a França. Há também a questão dos encontros na Guiana Francesa, que foram importantes na nossa relação bilateral. O primeiro encontro ocorreu entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Jacques Chirac, e mais recentemente entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas Sarkozy. Tentando transformar em poucas palavras a nossa relação, eu diria que é uma parceria estratégica que funciona. Ela funciona pela longa história de amizade entre os nossos países, pela madureza de nossas relações políticas, econômicas e culturais, e isso gera uma parceria rica e diversa, e que me faz a tentar abordar hoje, nessa apresentação, alguns temas apenas. É impossível, numa apresentação, mesmo que longa, abordar toda a riqueza da relação entre o Brasil e a França. E essa parceria estratégica se revela com várias facetas. Uma delas, no campo da política internacional, é o apoio consistente que a França dá à pretensão do Brasil de vir a ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em termos empresariais, essa parceria estratégica é perceptível com a presença de numerosas empresas francesas no Brasil, que respondem por parcela significativa do investimento estrangeiro em nosso país, que gera emprego, renda e induz avanços tecnológicos essenciais para a competitividade de nossa economia. Exemplos recentes é a presença da Total no campo de Libra, da empresa Areva na conclusão do reator de Angra 3, mas também o grupo francês Casino. Este é o maior empregador privado do Brasil, dada a sua participação no capital do Grupo Pão de Açúcar. Essa nossa parceria estratégica também é palpável em setores sensíveis, em que a cooperação internacional só existe a partir de uma profunda confiança mútua. Presidente. Posso? Tá. Um exemplo se encontra em Itaguaí, no Rio de Janeiro,
no estaleiro brasileiro, que fabricará submarinos modernos, ou no programa de satélites geoestacionário de comunicação e defesa. Nossa parceria se materializa na ponte que construímos sobre o rio Oiapoque e na obrigação que temos de elaborar conjuntamente estratégias de desenvolvimento para o Amapá e para a Guiana Francesa. Essa parceria também se faz relevante nas experiências de vida, na rede de contatos, na bagagem cultural acumulada pelos milhares de estudantes e pesquisadores brasileiros que chegam à França todos os anos. Mas eu acho que, acima de tudo, a parceria estratégica entre Brasil e França aponta para o futuro, por permitir vislumbrar resultados mutuamente benéficos. Há um grande potencial econômico e comercial por ser explorado nas relações entre Brasil e França. Entre 2005 e 2014, o comércio bilateral entre os dois países cresceu 65%, passando de 5,2 bilhões para 8,6 bilhões de dólares. Por sua vez, o estoque de investimentos franceses no Brasil chegou a 32 bilhões, e o estoque de investimentos brasileiros na França alcançou 1,2 bilhão de dólares. Esses números mostram uma realidade que entendo positiva, mas certamente aquém do potencial que devemos esperar de uma relação entre a quinta e a sétima economia do mundo. Por isso, acredito que possamos fazer mais para transformar essa realidade, ou esse potencial em realidade. Procurei identificar alguns desafios, poucos dado o tempo e poucos dada a importância de cada um deles. Na área econômica, entendo que o primeiro desafio é a expansão do comércio bilateral. Há um persistente superávit francês e o Brasil precisa aumentar as suas exportações para a França para obter um maior equilíbrio. As exportações, o comércio como um todo vem crescendo, mas o volume e o valor das exportações francesas para o Brasil tem crescido num ritmo mais acelerado do que as exportações e os volumes exportados pelo Brasil para a França. O segundo desafio é a diversificação da nossa pauta de exportação para a França. Hoje, as vendas brasileiras se concentram em produtos de base. 3 produtos, soja, minérios de ferro e pasta de madeira, correspondem em valor a cerca de 50% do total comprado pela França no Brasil. Entendo que não se trata de exportar menos desses produtos, mas sim de procurar incluir novos produtos, expandir para manufaturados e semi-manufaturados. O terceiro desafio está no desequilíbrio dos investimentos. A França é o 5º maior investidor no Brasil e o Brasil é o 34º investidor na França. As empresas francesas no Brasil são mais de 600 e empresas brasileiras na França temos cerca de 30. Entendo que esse desequilíbrio tem que ser encarado com uma certa naturalidade, ou a naturalidade devida, porque a França é um tradicional exportador de capitais e o Brasil, por nossas condições, ainda está começando a sua expansão na parte de investimentos no exterior. Mas há justamente nesse segmento possibilidades de expansão da nossa presença na França, né? Todos esses 3 aspectos que mencionei foram objeto, por exemplo, do comunicado conjunto assinado pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente François Hollande em dezembro de 2012, em que os países fixaram como meta até 2020 a duplicação dos fluxos de comércio e de investimentos recíprocos. Certamente que essa meta, que alguns podem considerar ambiciosa, mas eu considero factível, exige a formação de parcerias entre empresas brasileiras, entre os governos, e precisamos, a partir desses 3 desafios, identificar nichos que permitam maior penetração de produtos brasileiros na França. A interação entre os setores privados e públicos dos 2 países permitirá a identificação de novas oportunidades. É certo que precisaremos de criatividade, mas é certo também que não podemos abrir mão dos instrumentos que já dispomos para o fortalecimento das nossas relações econômicas. Dispomos do Fórum Econômico Brasil-França, que foi inaugurado em 2013 e que em junho próximo terá sua 3ª sessão. Esse fórum reúne representantes de alto nível dos 2 governos e um grande número de empresários.
encontros institucionais, rodadas de negócios, e o objetivo, claro, é cumprir a meta de duplicação do fluxo de comércio e de investimentos bilaterais. Em resumo, senhor presidente, se vier a contar com o apoio de vossas excelências, terei na Embaixada do Brasil em Paris como prioridades a promoção e a diversificação das exportações brasileiras para a França, a defesa de nossos interesses comerciais e o apoio à instalação de empresas brasileiras na França. Outro vetor de estímulo ao aprofundamento dos laços econômicos e tecnológicos entre Brasil e França são nossos projetos estratégicos. São fatores estruturantes das relações bilaterais, pois envolvem decisões de natureza política, industrial e científica de longo prazo. Brasil e França desenvolvem conjuntamente 4 projetos estratégicos principais, que vinculam governos, forças armadas e empresas por décadas, em função do longo ciclo de produção dos sistemas tecnológicos envolvidos. E os 4 principais são estes: o Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, o PROSUB, o Programa de Helicópteros, o Programa do Supercomputador e o Programa de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Dentre eles, me vejo obrigado a destacar, por questão de tempo, o PROSUB, por ser ele o maior programa de desenvolvimento industrial das Forças Armadas do Brasil e por ser também o maior empreendimento de cooperação internacional na área de defesa, tanto para a França quanto para o Brasil. O PROSUB vai dotar o Brasil de um importante instrumento militar, 4 submarinos de propulsão convencional e um submarino de propulsão nuclear. O PROSUB estimula a atividade industrial, com seus componentes de nacionalização para a realização de serviços e aquisição de materiais no mercado nacional. Permite, ademais, a capacitação tecnológica. Mais de 200 engenheiros e técnicos da Marinha Brasileira já foram treinados na França. E lá também passaram por treinamento um grupo, vamos dizer assim, razoável de pessoas envolvidas no projeto, vindos das empresas brasileiras. Retomando a questão da nossa fronteira, a parceria também se reflete nesse componente territorial. Há o objetivo de transformar a linha demarcatória, a linha que dividia a Guiana Francesa do Brasil, em um elemento de aproximação entre os 2 países. A primeira etapa desse processo de integração fronteiriça foi o estabelecimento da ligação física entre Brasil e Guiana e a regulamentação do trânsito de pessoas e bens. A ponte sobre o rio Oiapoque já está concluída. Resta apenas ao Brasil fazer as obras do nosso lado para os postos de controle de imigração e da aduana do lado brasileiro. Recentemente, li também que seria necessário asfaltar um trecho adicional. Mas a ponte já existe, o quadro jurídico de apoio que regulamenta a circulação de pessoas e bens na faixa imediata de fronteira já foi finalizado. A maior parte dos acordos desse aspecto tramita no Congresso Nacional. O regime de circulação transfronteiriça, que acabou por criar a fronteira do fronteiriço, é um instrumento que foi assinado no ano passado, formaliza o fluxo fronteiriço, elimina a informalidade, confere maior segurança jurídica aos cidadãos brasileiros e franceses. Há, entretanto, uma barreira para que brasileiros visitem a Guiana Francesa: a exigência de visto de turismo para estadas de curta duração inferiores a 90 dias. O levantamento da exigência desse visto será uma das tarefas a que tenho que me dedicar com prioridade, caso venha a contar com a aprovação de vossas excelências. Para além da região da fronteira, também cabe à Embaixada apoio aos mais de 60 mil brasileiros que vivem na França. O trabalho da Embaixada, como é do conhecimento dessa comissão, não é prestar o apoio cotidiano aos brasileiros, mas sim procurar desenvolver junto ao governo francês um diálogo que permita buscar meios de facilitar o intercâmbio entre os 2 países e que tenha como corolário a política migratória. Importante passo foi a assinatura em 2013 do Acordo Férias-Trabalho, que aguarda aprovação parlamentar. Esse instrumento permitirá a viagem
de jovens dos dois países em intercâmbio estudantil e que vai lhe permitir também realizar atividades remuneradas para seu sustento. E é justamente nesse aspecto, o intercâmbio estudantil, o intercâmbio de professores e estudantes, onde temos também um importante instrumento da nossa relação. Nele, cabe destaque ao programa Ciências Sem Fronteiras, que tem tido um impacto positivo na histórica cooperação educacional entre Brasil e França. Até o momento, quase 7.000 estudantes e pesquisadores foram contemplados com bolsas do programa para a França. A Embaixada presta apoio a esses estudantes e pesquisadores e tem também sido bem sucedida em posicionar bolsistas brasileiros do Ciências Sem Fronteiras em estágios e nas multinacionais francesas que têm interesses no Brasil. Eu acho que é importante também que a Embaixada preste apoio aos estudantes que não sejam vinculados aos Ciências Sem Fronteiras, uma vez que muitos também se beneficiam de bolsas do próprio governo e também alguns por seus próprios meios ou por instituições privadas. Mas também é importante incentivar o caminho inverso, né? Procurar incentivar que pesquisadores e estudantes franceses venham trabalhar e estudar no Brasil. Dentro do aspecto do conhecimento, o caráter estratégico da nossa parceria com a França também permitiu a elaboração, nos últimos anos, de centenas de projetos de pesquisas conjuntos. No biênio 2013-2014, quase 2.000 missões foram enviadas a um país ou ao outro para identificação ou implementação desses projetos. Esses projetos que incluem ciências das vidas, matemáticas, nanomateriais, biologias, meio ambiente, agronomia, e muitos deles são uma forma de facilitação ao Brasil na inserção nas redes internacionais de produção científica. Eu acho que não se pode falar da relação com a França sem se falar de cultura. Inclusive porque este ano o Brasil foi homenageado, o país homenageado, no Salão do Livro de Paris. Mas, lembrando um pouco mais atrás da tradição, também da nossa relação, a histórica relação cultural, o Brasil foi, em 2005, realizamos o Ano do Brasil na França. E, em 2009, o Ano da França no Brasil. E são exemplos do dinamismo e da importância atenção que deve exigir o tema e a atuação que a Embaixada deve dar aos temas culturais. Só para completar o raciocínio e fechar o tema de França, queria lembrar que, em 2011, o produto cultural francês, quer dizer, a riqueza gerada com a cultura na França foi 7 vezes maior do que a cultura gerada pela indústria automobilística. Então, é por isso que a Embaixada tem que estar atenta e atuante nesse setor. E creio que vou procurar rapidamente tratar das questões relacionadas com Mônaco. Apesar da sua pequena dimensão, o Principado de Mônaco tem uma economia variada. Há uma grande atuação na pesquisa científica, nos serviços financeiros, no turismo. O Brasil tem um relacionamento com Mônaco bastante recente, mas esse relacionamento tem revelado um potencial positivo para a cooperação, em especial no meio ambiente e também dentro do meio ambiente, o tema de grande importância para Mônaco, que é o meio ambiente marinho. Entre 2009 e 2013, nosso intercâmbio comercial com o Mônaco cresceu 24%. O nosso principal produto de exportação em 2013 foi a carne bovina, que representou 40% das exportações para aquele país. O comércio bilateral alcançou 12 milhões. Eu acho que, nas proporções cabíveis, a Embaixada em Paris deve também envidar esforços para fomentar a cooperação e o comércio com o Principado de Mônaco. Senhor Presidente, com base nesses elementos de caráter essencialmente bilateral,
mas sem prejuízo de outros que o tempo e a ocasião não me permitiram tratar com a profundidade merecida, nossa embaixada em Paris seguirá a serviço do interesse do Brasil e dos interesses dos brasileiros, caso Vossas Excelências venham me honrar com sua confiança para chefiar aquela embaixada. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Paulo César de Oliveira Campos.